Olá, seja bem-vindo ao canal Algebrista. Meu nome é Antônio Lacerda e neste vídeo eu apresento a aula 6 do curso de Matemática para Informática. O assunto da aula são as expressões aritméticas. Continuaremos com o nosso conjunto universo definido como sendo o conjunto dos inteiros não negativos. Antes de adentrar no assunto, veremos um pouco de lógica. Eu vou apresentar uma sequência de símbolos que vão formar frases, em alguns casos, e eu pergunto, quais delas estão escritas corretamente no idioma português? E aqui estão as sequências de caracteres. Para pensar um pouco e veja quais são as que estão escritas corretamente na língua portuguesa. Bom, eu eliminei aqui 5 frases. A primeira, ela não utiliza sequer os caracteres que nós já conhecemos. Ela está escrita em grego. A segunda sequência de caracteres, ela é completamente aleatória, mas pelo menos já utiliza os caracteres que nós conhecemos. A terceira frase, ela utiliza os caracteres que nós conhecemos e ela não é aleatória, mas ela não está escrita em português, está escrita em inglês. Na quarta frase, nós temos palavras que pertencem à língua portuguesa, mas uma dessas palavras está escrita com 3 Hs, então assim, completamente fora do nosso idioma. Já a quinta frase, ela tem todas as palavras que pertencem à língua portuguesa, mas está numa ordem bem maluca. Então, somente as 3 últimas frases, as 3 últimas sequências de caracteres estão escritas corretamente na língua portuguesa. São elas: ela gostou da comida, o Ceará fica na região sudeste, a adição é uma operação aritmética. Aqui estão as 3 frases que estão escritas corretamente e nós podemos dizer que elas estão bem formadas. Mas somente 2 delas possuem valores lógicos, porque na primeira frase, ela gostou da comida, eu não posso dizer se está certo ou errado, porque eu não sei quem é ela. Aqui, a quem esse pronome faz referência. Agora, na segunda frase, o Ceará fica na região sudeste, isso é falso, ele fica na região nordeste. E a adição é uma operação aritmética? Sim, é verdadeiro. Na matemática, temos algo similar. Em lógica matemática, uma expressão é uma sequência bem formada de símbolos matemáticos. Isso é um termo técnico, tá? Uma sequência bem formada de símbolos matemáticos. Então, de forma equivalente, eu tenho aqui várias sequências de símbolos, e eu pergunto quais delas são expressões aritméticas, ou seja, quais delas estão bem formadas na linguagem matemática. Podemos perceber que as 2 primeiras sequências de caracteres não estão bem formadas na linguagem matemática. Ficaremos, então, apenas com as 3 que estão corretas. 2 mais 3, 2 mais 3 igual a 7 e 2 mais 3 igual a 5. Todas elas são chamadas de expressões. E aqui, chama atenção que existem as expressões aritméticas, são aquelas que só aparecem em números, e as expressões algébricas, nas quais aparecem variáveis. Em lógica matemática, uma fórmula é uma expressão ao qual podemos atribuir um valor verdadeiro ou falso. Lembra lá das frases que eu coloquei na língua portuguesa? Quando eu falei que ela gostou da comida, eu não posso julgar. Aqui também nós temos equivalentes. Então, as 3 sequências de caracteres, elas estão bem formadas na linguagem matemática, como também nós tínhamos 3 lá na língua portuguesa. Mas a primeira, aqui, eu não consigo julgar se ela é verdadeira ou falsa, só existe simplesmente o 2 mais 3, mas eu não sei o que é, ao qual ele está sendo igualado. Mas as 2 embaixo, consigo julgar. 2 mais 3 é igual a 7, é falso. 2 mais 3 é igual a 5, verdadeiro. Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês a fazer esse paralelo da língua portuguesa com a linguagem matemática. Agora eu pergunto, a qual dessas fórmulas podemos atribuir o valor verdadeiro? Isso aqui eu coloco em sala de aula, sempre dá uma confusão, mas a verdadeira mesmo é a de baixo. 2 mais 5 vezes 3 é igual a 17. E por que está verdadeiro e a primeira está falso? Para responder essa pergunta, nós devemos conhecer a ordem das operações. Isso é uma convenção da matemática.
primeira coisa que você tem que observar são os delimitadores. Depois você tem que resolver as multiplicações e divisões. E depois, no terceiro, as adições e subtrações. Os delimitadores definem níveis de alinhamento. Os principais delimitadores são parênteses, os colchetes e as chaves. E aqui eu mostro o nível de alinhamento. Se você precisar de mais alinhamentos, o que você pode fazer? Bom, basta recomeçar. Depois da chave, volta para o parênteses, depois o colchete, depois a chave. E de novo, se precisar de mais alinhamentos. Baseado naquela nossa convenção, como tornar essa fórmula verdadeira? A resposta é usando os parênteses, colocando 2 mais 5, que aí você vai resolver. 2 mais 5 é igual a 7. 7 vezes 3 dá 21. E agora ela ficou verdadeira. Resolver uma expressão aritmética é encontrar um número que nos permita montar uma fórmula verdadeira. Exemplo. Aqui eu estou com uma expressão aritmética. E aí eu preciso resolvê-la. Então resolver significa que eu tenho que encontrar um número para colocar ali onde está a interrogação. Vamos lá, se eu fosse fazer isso no papel, eu escreveria a expressão no papel e começaria a resolver. Então, 3 vezes 5 é 15, então por isso que eu coloquei aqui o 15. E agora eu tenho que fazer 7 mais 15, dá 22. 22 vezes 2 dá 44. Então eu encontrei um número que eu posso colocar lá em cima. E aí agora essa expressão se tornou uma fórmula. E eu posso julgar se ela é verdadeira ou falsa. Na verdade, não necessitamos de delimitadores diferentes. Basta contar os delimitadores de abertura e os delimitadores de fechamento e verificar se as quantidades contadas são iguais. É muito comum na computação. Quem já programou sabe que nós não temos tantos delimitadores, só temos somente um, que são os parênteses. Aqui está um exemplo de uma expressão formada por vários delimitadores, e ela é a mesma coisa que se eu substituísse tudo por parênteses. E agora eu pergunto, é mais um conhecimento para aumentar a cultura geral de vocês. É possível um outro modo de escrever expressões aritméticas livre de parênteses? Essa pergunta, ela deixou os matemáticos bem ocupados durante algum tempo, mas alguém conseguiu resolvê-la. E a resposta é sim. Existe uma forma de escrever expressões aritméticas sem parênteses. Agora, como? Como? Através da notação polonesa, que foi um polonês que resolveu esse problema. Mas esse assunto é lá para a graduação. É bom que você já tenha essa noção para quando chegar lá já saber que existe uma solução para esse problema. Ok? Chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Força e honra. Até a próxima aula. Tchau.